Esse homem foi capturado por uma criatura metálica que desceu de uma nave. Boa noite, pessoal. Na madrugada silenciosa de um mês de setembro dos anos 70, em meio às montanhas mineiras de Vargem Grande, uma pequena comunidade rural no Vale do Rio das Velhas, a rotina simples e tranquila do fazendeiro Hermelindo da Silva seria quebrada por uma experiência que marcaria sua vida para sempre. Era por volta das 2 da manhã, quando ele fechou o bar que mantinha ao lado da própria casa, onde morava com a esposa, 6 filhos e o cunhado. Com o cão de guarda a seu lado, partiu em direção à residência, sem saber que aqueles seriam os últimos minutos de normalidade em sua existência. A caminhada, como tantas outras que havia feito, era guiada apenas pelo som dos próprios passos e pelo leve farfalhar das folhas sob a brisa noturna. Mas subitamente, o cenário foi rasgado por um clarão tão forte e inesperado que fez a escuridão se dissipar como se fosse dia. Hermelindo, assustado, ergueu os olhos e viu algo que nem mesmo seus maiores temores poderiam prever. Um objeto circular, de aproximadamente 3 metros de diâmetro, pairava sobre a vegetação. Luzes em tons de amarelo e violeta pulsavam ao redor, e no centro, uma abertura escura se mantinha imóvel, como uma boca pronta para engolir o que estivesse ao seu alcance. O cão, que até aquele momento o acompanhava com fidelidade inabalável, teve uma reação que Hermelindo jamais esqueceria. Sem emitir qualquer latido, deu um pulo como se tivesse levado um choque elétrico e, imediatamente, fugiu em disparada, deixando o dono sozinho diante do fenômeno. Aquele abandono instintivo foi o primeiro sinal claro de que algo absolutamente fora do comum estava prestes a acontecer. Hermelindo tentou correr de volta ao bar, buscando refúgio, mas não conseguiu destrancar a porta dos fundos, como se uma força invisível bloqueasse qualquer tentativa de proteção. Com o coração disparado, escondeu-se entre a parede lateral e o telhado do bar, numa tentativa desesperada de escapar da luz que agora parecia procurá-lo. O brilho aumentava de intensidade, como se a nave tivesse detectado sua presença. Em meio ao ofuscamento, ele reuniu coragem para pegar um pedaço de madeira no chão e arremessá-lo contra a claridade. Ao fazer isso, sentiu um choque atravessar seu corpo, como se tivesse atingido um campo de força sólido e invisível, algo que desafiava qualquer explicação conhecida. O som vindo do objeto não era alto, mas era constante. Um zumbido suave enchia o ambiente, e sempre que a luz diminuía, ele se transformava em um chiado semelhante ao barulho de um lampião a gás prestes a apagar. Era um som mecânico, frio, que não parecia vir de algo natural ou feito por mãos humanas. Hermelindo tentava se manter escondido, mas sabia que não havia escapatória. Foi então que sentiu algo atingir seu ombro com força, derrubando-o no chão e arrancando um grito que se perdeu no vazio da madrugada. Ao olhar para cima, a cena que viu congelou seu sangue. A nave havia descido ainda mais, agora pairando a poucos metros de sua cabeça. Da base do objeto, 4 cabos metálicos surgiram lentamente, com ganchos em suas extremidades, descendo de forma coordenada, como se estivessem sendo operados com precisão cirúrgica. Hermelindo ficou imóvel por alguns segundos, hipnotizado pela estranheza da situação. Mas a reação instintiva de sobrevivência falou mais alto e ele tentou rolar para longe, escapar de qualquer contato. Foi nesse momento que algo ainda mais inquietante aconteceu. Uma figura desceu junto a um dos cabos. Uma criatura de estatura baixa, pouco mais de 1 metro de altura, com o corpo totalmente revestido por uma carapaça metálica brilhante. A superfície reluzente lembrava aço polido, frio e liso, sem juntas visíveis ou qualquer traço de roupa. O rosto era completamente encoberto, sem olhos, boca ou qualquer sinal de feição. A presença daquele ser trazia consigo uma ameaça silenciosa, uma certeza de perigo iminente. A criatura investiu contra Hermelindo com velocidade, acertando novamente seu ombro com um golpe direto. O impacto o desequilibrou, mas também despertou sua reação.
Homem do campo, acostumado ao esforço físico e com estatura imponente de 1,80 m, Ermelindo tentou conter o ser. Tentou agarrá-lo pelos braços, mas não havia atrito suficiente para manter o contato. Suas mãos escorregavam sobre o metal liso da armadura, e o corpo da criatura não cedia nem demonstrava qualquer tipo de fraqueza. Sem alternativa, Ermelindo optou por uma ação mais desesperada. Usou o próprio peso para se jogar contra o ser e derrubá-lo no chão. Envolveu-o num abraço forçado, tentando imobilizá-lo com todas as forças que ainda restavam. A luta era silenciosa, sem gritos ou ruídos além do som de seus corpos colidindo com o solo e da vegetação sendo esmagada. A criatura, por sua vez, não emitia qualquer som, como se não respirasse, como se não fosse viva nos termos que conhecemos. Enquanto travava esse confronto surreal, Ermelindo percebeu que um dos cabos metálicos havia se enrolado em torno de seu tornozelo esquerdo. Antes que pudesse reagir, sentiu seu corpo ser puxado bruscamente para cima. Foi erguido do chão com violência, ficando pendurado de cabeça para baixo, completamente indefeso. O chão se afastava, e a visão da criatura imóvel abaixo dele reforçava a sensação de que estava sendo capturado por algo que não pertencia a este mundo. A base da nave irradiava agora uma luz roxa intensa, diferente da claridade anterior, e dele emanava um calor que aumentava progressivamente. Ermelindo sentia a pele queimar, mas, curiosamente, não havia dor visível, nem sinais imediatos de queimadura. O calor parecia afetar os nervos, não a pele. Seus braços balançavam no ar e o sangue lhe subia à cabeça. O desespero tomava conta. Ele gritava, chamava pela esposa, pelos filhos, pelo próprio cachorro, num instinto primal de sobrevivência que não encontra lógica, apenas necessidade. Enquanto era içado em direção à abertura escura no centro da nave, sentiu o movimento suave do objeto no ar. Estava se deslocando, e Ermelindo percebeu que seguia na direção de sua própria casa. Isso o aterrorizou ainda mais. A proximidade com o lar significava que sua família poderia ser a próxima. As luzes projetadas sobre o terreno começaram a iluminar o quintal, e mesmo suspenso, ele conseguiu distinguir a janela do quarto onde dormia o cunhado, que naquele instante acordava com os gritos lancinantes vindos do lado de fora. Do interior da casa, o cunhado de Ermelindo testemunhou algo inacreditável. Pela janela, viu a nave pairando sobre o quintal, com luzes fortes e cabos metálicos visíveis, enquanto Ermelindo era içado lentamente. O pavor o imobilizou. Quis sair, quis gritar, mas o corpo não respondia. Ficou estático, paralisado diante de uma cena que sua mente tentava desesperadamente rejeitar. Lá fora, seu cunhado estava à mercê de forças que ele não compreendia e contra as quais nada poderia fazer. Ermelindo, por sua vez, pendurado pelos pés, sentia o gancho afrouxar no tornozelo direito. Era sua única chance. Com um esforço tremendo, começou a balançar a perna livre, buscando alguma forma de interferir na trajetória da ascensão. O vento batia forte em seu rosto, o calor era sufocante e a borda metálica da nave se aproximava rapidamente. Era agora ou nunca. Num último impulso de força e desespero, projetou o pé com toda a precisão que conseguiu reunir. O golpe foi certeiro. A ponta do seu pé direito acertou com força a borda externa da nave. No instante seguinte, o gancho metálico que o prendia ao cabo se soltou com um estalo seco. O corpo de Ermelindo despencou em queda livre de uma altura estimada de cerca de 6 metros, em direção a uma vegetação densa logo abaixo. O impacto era inevitável, mas ainda assim o destino lhe reservaria um inesperado alívio diante da queda brutal. A queda de Ermelindo foi amortecida por um amontoado espesso de iurcas, plantas locais de folhas duras e cortantes que, apesar de provocarem inúmeros arranhões e cortes profundos, impediram fraturas mais graves. Ao tocar o chão, sentiu a respiração falhar e a visão se embaralhar, como se o próprio mundo tivesse girado sobre ele. Por alguns segundos, ficou imóvel, tentando entender se ainda estava vivo.
O silêncio da noite havia retornado, interrompido apenas pela respiração ofegante e os gemidos de dor que escapavam involuntariamente de sua garganta. O calor que vinha da nave já não estava mais presente, e a luz intensa havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Cambaleante, com o corpo ferido e o tornozelo latejando, Ermelindo se arrastou pelo terreno, determinado a chegar até sua casa. Ao atravessar o quintal, foi avistado pela esposa Maria, que correu até a porta ao ouvir os passos irregulares e os gritos abafados do marido. A cena a paralisou. Ermelindo, coberto de sangue seco e suor, com o corpo repleto de cortes, entrava cambaleante pela cozinha como se tivesse voltado de um campo de batalha. Os olhos arregalados e a pele pálida revelavam um estado de choque extremo. Ela o amparou imediatamente, ajudando-o a sentar-se no chão, enquanto tentava compreender o que havia acontecido. Ele apenas repetia que eles haviam tentado levá-lo, apontando para o céu com um misto de pavor e incredulidade. Maria, confusa, apenas abraçou o marido com força, tentando acalmá-lo. Na manhã seguinte, ainda atordoado e com dores intensas, Ermelindo foi levado à farmácia da vila, onde buscou algum tipo de alívio para os ferimentos. O farmacêutico, que mais tarde prestaria depoimento à imprensa e a estudiosos do caso, confirmou o estado de desespero em que o encontrou. Ermelindo estava coberto por arranhões, com edemas no tornozelo e nos ombros, além de demonstrar um tremor incontrolável nas mãos. Não apresentava queimaduras visíveis, mas sua pele tinha áreas avermelhadas que o profissional não soube explicar. Receitou pomadas e anti-inflamatórios, mas deixou claro que nunca havia atendido alguém tão visivelmente abalado por algo que não conseguia identificar. A história rapidamente se espalhou pela região. Curiosos começaram a visitar o pequeno bar de Ermelindo, agora fechado por tempo indeterminado. Alguns queriam ouvir o relato diretamente da boca do protagonista. Outros tentavam encontrar marcas no chão, vestígios da nave ou qualquer evidência física que confirmasse o relato. Foi nesse cenário que o pesquisador Úlvio Aleixo, conhecido por investigar casos de fenômenos aéreos não identificados no interior de Minas Gerais, chegou à propriedade. Úlvio não era um sensacionalista. Conduzia suas investigações com cautela, buscando sempre os elementos factuais e evitando exageros. Ao entrevistar Ermelindo, percebeu que o homem não procurava fama, mas sim alívio para um trauma que o acompanharia por toda a vida. Durante as entrevistas, Ermelindo detalhou cada momento da noite em que foi atacado, descrevendo com precisão a nave, as luzes, o som e o confronto com a criatura metálica. Sua esposa e o cunhado também foram ouvidos, e ambos confirmaram as partes do relato que testemunharam. O cunhado, em especial, trouxe informações que reforçavam a gravidade do acontecimento. Disse ter visto, com os próprios olhos, os cabos metálicos descendo da nave e Ermelindo sendo içado lentamente, pendurado pelos pés. Sua descrição das luzes e do movimento do objeto coincidia com o relato do cunhado. Revelou também o próprio pânico, admitindo que ficou paralisado de medo, incapaz de sair para ajudar. Outro aspecto que chamou a atenção de Úlvio foi o comportamento do cão da família. Dias após o incidente, o animal permaneceu arredio, escondido debaixo do alpendre, recusando-se a sair mesmo para se alimentar. Seu olhar, segundo Maria, estava perdido, como se tivesse presenciado algo que sua natureza animal não conseguia processar. Sem motivo clínico aparente, o cão adoeceu e, semanas depois, morreu. O veterinário da região examinou o corpo, mas não encontrou explicações para o quadro. Não havia sinais de infecção, ferimentos ou envenenamento. Era como se o organismo tivesse simplesmente desistido de funcionar. O caso ganhou notoriedade entre estudiosos da ufologia brasileira, especialmente por um elemento raro: o confronto físico direto entre um ser humano e uma criatura não humana. Enquanto muitos relatos de abdução envolvem luzes, perda de tempo e apagões de memória, Ermelindo descreveu uma luta corporal, uma resistência física que beirava o impossível.
O corpo blindado da criatura, os cabos metálicos com ganchos e a tentativa ativa de captura davam ao caso um peso inédito. Não se tratava de uma visão distante, mas de uma interação real, brutal e direta, com consequências físicas documentadas. Com o tempo, o bar de Ermelindo jamais foi reaberto. O homem, antes sociável e trabalhador, tornou-se recluso. Evitava falar do assunto, mas jamais negava o que havia vivido. Segundo relatos da esposa, ele passava horas olhando para o céu, especialmente nas noites de setembro, como se esperasse o retorno da nave. Desenvolveu sintomas de ansiedade, insônia crônica e, por um período, precisou de acompanhamento psicológico. O episódio deixou marcas não apenas em seu corpo, mas principalmente em sua psique. O medo do desconhecido transformou-se em parte da rotina da família. Mesmo com o passar dos anos, o caso continuou sendo estudado por ufólogos e pesquisadores independentes. Em fóruns especializados, Ermelindo da Silva passou a ser citado como o protagonista de um dos relatos mais impactantes da ufologia nacional. O detalhe técnico dos cabos, a reação do animal, a presença de uma testemunha ocular e os sinais físicos tornaram o caso quase impossível de ser descartado como alucinação ou fraude. Além disso, o isolamento geográfico da propriedade e o perfil simples da família contribuíram para afastar a ideia de invenção com fins de lucro ou atenção pública. Até hoje, permanecem as perguntas que nenhum especialista conseguiu responder. Quem era a criatura envolta em metal? Qual era sua origem? Por que tentaram capturar Ermelindo? E o mais inquietante, por que recorreram à violência? Não houve comunicação, aviso ou tentativa de contato pacífico. Apenas uma ação direta, precisa e hostil. Para muitos estudiosos, isso desafia as narrativas mais conhecidas sobre contatos extraterrestres. Para a família Silva, porém, isso nunca foi uma questão teórica. Foi uma noite real, de dor, medo e luta, que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.